Fala galera, aqui Viver de Dividendos. Bom, estamos aí chegando aí no último dia do ano, minha esposa tá lá fazendo a ceia de virada de ano, e aí eu fiquei pensando o que eu vou fazer enquanto isso, né? Resolvi criar um artigo, né? E aí, sobre quem que eu vou falar, né? Resolvi falar do Health Income, e fiz esse artigo aqui, ó, cuidados com o Health Income. Preocupante, se você é acionista do Health Income, cola aqui nesse vídeo que eu vou te explicar alguns probleminhas que nós estamos encontrando nesse fundo, que é para pelo menos você abrir um olho, tá? Eu sou um grande amante desse fundo, né? Eu tenho uma posição muito grande dele na minha carteira, né? E sempre que sai alguma notícia do Health Income eu tento acompanhar, eu tento seguir de perto, porque eu tenho uma posição legal nele, né? E aí eles publicaram recentemente que estavam comprando um outro fundo, o SRC. É um outro REIT na bolsa com um foco um pouco parecido com o deles. Eles são até um pouco misturado de varejo com indústria, tá? E aí eles anunciaram essa compra do SRC, estão pagando aí 15% a mais de prêmio sobre o SRC, meu amigo. Então é um prêmio, assim, considerável, não é muito grande. Eu acho até que aceitável, vamos colocar assim dessa forma, né? E aí eles estão pagando esse prêmio e as ações do Health Income despencaram 27%. Isso mesmo. O mercado jogou o Health Income para baixo, né? E aí eu fiquei pensando, mas por que o mercado desabou com o Health Income desse jeito, né? Aí tentei entender, né? Falei assim, eu acredito que seja muito por conta da questão dos juros, né? Os juros americanos tá subindo, ele tá assumindo mais dívida, né, para adquirir o SRC, e aí por isso que o mercado está jogando ele lá para baixo, né? Acredito que talvez até seja esse o motivo. Mas isso aí começou a despertar um certo alerta e preocupação em mim. Eu que sou investidor do Health Income de longa data, né? Por que eu estou preocupado? Vamos lá. Quando você adquire uma empresa, compração de uma empresa, não tem problema essa empresa ficar muito grande. Na verdade, até que você quer que ela fique grande, né? O problema do fundo é que o fundo ele não pode ficar muito grande. Quando você compra um fundo, ele tem que ficar num tamanho que não seja nem muito pequeno e nem tão grande quanto o Health Income se tornou. Só para vocês terem uma noção, essa aquisição do SRC foi de 10 bilhões de dólares praticamente, né? Então, com isso, o Health Income passa a ter um valor de mercado de 63 ou 64 bilhões, se não me falha a memória. Ele chega a ser o quarto maior REIT da Bolsa Americana, meu amigo. Você tem noção do que é isso? É muito grande o Health Income nesse patamar, nesse quesito. Então, isso daí, o que acontece? Quando você fica com um fundo muito grande desse tamanho, você começa a ter dificuldade para encontrar um crescimento sustentável, né? Você começa, porque como que um REIT cresce, né? Um REIT, ele geralmente cresce com aquisição de imóveis, ele compra imóveis, né? Então, ele vai lá, compra imóveis que estão livres no mercado e através disso ele vai crescendo. Quando você tem 63 bilhões, é meio difícil de você conseguir crescer comprando imóveis, né? Porque você vai ter que comprar muito imóvel. O que vai fazer 100, 200 imóveis a mais por trimestre na carteira do Health Income? Não vai fazer diferença nenhuma, meu amigo, absolutamente nenhuma. Então, esse é um problema que a gente acaba tendo que enfrentar quando o REIT fica de um determinado tamanho, né? E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba tendo que ir para a estratégia que eles estão fazendo, de comprar outros fundos, né? Você passa não comprando mais imóveis e sim fundos. E aí o problema de você comprar outros fundos é que você nem sempre vai conseguir acertar. Ele está até acertando. Eu não acho que as aquisições do Health Income foram aquisições mal feitas. Muito pelo contrário, eu acho que foram aquisições boas e tal, mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir acertar sempre, entendeu? Então, uma coisa é você errar num imóvel se você tem, sei lá, 1.300 imóveis na sua carteira. Outra coisa é você errar numa aquisição de 10 bilhões, entendeu? Já é um problema muito maior, né? Não estou falando que o SRC foi uma aquisição errada, tá? Eu acho que até o SRC foi uma boa aquisição. O SRC está com os fundamentos até um pouco melhor na questão de endividamento, por exemplo, do que o próprio Health Income, tá?
Mas esse é um ponto negativo que eu vejo, a dificuldade em encontrar crescimento quando você está num tamanho muito grande. E aí, meu amigo, você acaba esbarrando nesse problema e te leva a essas situações aí. Além disso, você acaba também investindo em outros tipos de imóveis que não é o seu core business, vamos dizer assim, que não é sua expertise. O Health Income, ele é um REIT de varejo. Se você for ver algumas aquisições mais recentes dele, ele comprou vários cassinos, está comprando fazendas, ele está tendo que comprar outras categorias de imóveis que não está na veia dele correndo isso daí, né? Então ele acaba tendo que trazer pessoas de outras áreas que conheçam outros tipos de imóveis para poder fazer parte da equipe. E isso pode ser custoso, pode não ser eficiente, esse cara pode errar, porque uma coisa é você ter uma equipe validando, revalidando aquela aquisição para ver se vai dar certo, uma equipe que já conheça. Outra coisa é você ter 1 ou 2 membros na equipe que conheça daquela categoria de imóvel. Então, assim, é complicado, o risco aumenta ainda mais para o pequeno investidor a longo prazo, né? Aquele cara que quer comprar a curto prazo o Health Income, bicho, vai de boa, tranquilo. Agora, o cara que está querendo comprar para segurar o Health Income para 10, para 20 anos, esse cara tem que começar a abrir pelo menos um olho diante desses problemas que eu estou colocando. Então, a gente falou aqui do tamanho dele, né? Também falamos aí do tipo de imóvel. E tem um terceiro, que é a questão geográfica. Acaba que ele não consegue mais achar imóveis só nos Estados Unidos, e aí ele começa a fazer o quê? Eu até falei no artigo lá que eu escrevi, que em 2012, se não me falha a memória, o Health Income começou a trabalhar em imóveis na Europa, né? Então, daqui a pouco ele vai virar um Simon Properties aí da vida, que vai ter imóveis no mundo todo, e não é uma estratégia que eu gosto para mim dentro de um REIT. Por quê? Quando eu estou falando de empresas de ação, eu gosto de comprar ações de empresas que sejam multinacionais. Quanto mais países ela tiver, melhor. Empresas. Quando eu estou falando de REITs na minha carteira, eu gosto de REITs com presenças nacionais dentro do território americano. É uma forma de, vamos dizer assim, proteção. Empresas eu pego a nível global, se a economia americana não for bem, as empresas vão segurar. E REITs dentro da economia americana. Se o resto do mundo for mal, a economia americana muito provavelmente vai estar melhor. E aí a gente tem um edge ali, vamos dizer, dessa situação toda. Mas não é nem só por conta disso, é porque gerenciar ou administrar a aquisição de um imóvel é bem mais complexo do que uma empresa, né? Então você consegue, às vezes, ali girar, né, uma estratégia da empresa entre um país e outro muito mais fácil, né? O imóvel é difícil de você se desligar dele depois, né? É bem complicado. E aí o Health Income acaba tendo que ir em outros países, como, por exemplo, Espanha, Inglaterra, Irlanda, enfim, ele tá começando a ter Itália, a outros países ali na Europa para poder tentar buscar crescimento, porque a aquisição de imóveis só nos Estados Unidos não está dando mais conta. Então isso daí é um outro ponto que acaba ele entrando em algum mercado que ele não conheça a fundo. Tem a questão cambial também, porque quando você está falando de uma empresa, ela pode ter um problema no câmbio ali, sei lá, às vezes a economia americana não vai bem, aí o câmbio está desvalorizando. Na verdade, aliás, o câmbio tá indo bem a economia, o câmbio está valorizando, o resto lá fora está ruim, o câmbio está subindo. É meio ruim você trazer esse dinheiro para dentro dos Estados Unidos, né? Porque você acaba perdendo com a variação cambial. Então você pode segurar esse dinheiro lá fora um pouco. É assim, se você for ver o balanço da Apple, ela tem dinheiro no mundo inteiro aí segurado, entendeu? Quando você está falando de um REIT, ele tem obrigações legais em distribuir uma quantidade mínima de dividendos. E isso faz com que ele acabe tendo que puxar um pouco desse patrimônio e jogar ali nos Estados Unidos, mesmo sem ser o melhor momento para isso. Ele acaba sendo forçado. Então isso é um risco muito maior do que uma empresa investindo lá fora. Então são esses pontos que eu listei aqui para vocês que estão me preocupando no Health Income. Se você é acionista do Health Income e ainda não se ligou nessas questões, acompanhe o meu artigo lá, vai lá em viverdidividendos.org e procura por esse artigo do Health Income
que eu mostrei para vocês aqui na tela no começo do vídeo, que vocês vão ficar por dentro desses pontos, e tem outras coisas que eu falo lá nesse artigo, como por exemplo, será que vale a pena você continuar segurando Health Income, apesar disso tudo que eu falei? Eu respondo isso lá no artigo, então entra lá para você ficar por dentro, se vale a pena você continuar, se vale a pena você entrar no fundo, quem já está, o que deve fazer, eu comento sobre isso tudo lá. Segue a gente nas nossas redes sociais, no nosso Twitter. Eu fico por aqui e até ano que vem. Valeu!